Irmãos, uma boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu gostaria de convidá-los a abrirem suas Bíblias comigo no primeiro livro dos Reis de Israel, no capítulo 19. E com a ajuda do Senhor nós leremos a partir do versículo 1. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, verso 1. Nós estaremos pensando um pouco hoje à noite a respeito de um Deus que possui poder de curar os nossos corações. Um Deus que leva em consideração os nossos fardos emocionais, as demandas da nossa vida, os problemas que nós enfrentamos e que se compadece de nós nos ajudando. Esse é o tema para a nossa breve reflexão de hoje. 1 Reis, capítulo 19, a partir do verso 1, a palavra do Senhor nos diz assim: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã, a estas horas, não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se e para salvar a sua vida, se foi e chegou a Bérseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro e pediu para si a morte, e disse: Basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, e eis que um anjo o tocou e lhe disse: Levanta-te e come. Olhou ele e viu, junto à cabeceira, um pão cozido sobre pedras em brasas e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-o e lhe disse: Levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe. Horebe é o monte de Deus. Ali ele entrou numa caverna onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor, e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? E ele respondeu: Tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e agora procuram tirar minha vida. Disse-lhe Deus: Sai e põe-te neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento um terremoto, mas o Senhor da mesma forma não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo um cicio tranquilo e suave. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto e saindo pôs-se à entrada da caverna. E eis que lhe veio uma voz e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? E ele respondeu: Eu tenho sido zeloso em extremo pelo Senhor, o Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança. Os teus altares foram destruídos, os teus profetas foram assassinados à espada, e agora estou eu aqui sozinho, e eles também agora procuram tirar minha vida. Então lhe disse o Senhor: Vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria, a Jeú, filho de Ninzi, o Girais, rei sobre Israel, e também a Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú o matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não beijou. Amém? Que o bom Deus possa propor a sua palavra ao nosso coração. Vamos orar um pouco mais, irmãos? Em nome de Jesus. Meu Deus, muito obrigado por tua palavra. Muito obrigado
pela maneira tão preciosa com que o Senhor tem falado ao nosso coração através das orações que já fizemos, da palavra que já foi lida, das canções que foram aqui cantadas. Agora, meu Deus, nós rogamos o Teu favor para que de uma maneira misericordiosa o Senhor possa continuar falando conosco agora através da exposição da Tua palavra. Nós gostaríamos de pensar um pouco, ó Deus, a respeito das demandas do nosso coração, das nossas questões emocionais, de como o Senhor pode nos fortalecer também nessa área. Portanto, seja misericordioso para conosco, Senhor, e conforme a Tua boa mão, permita que nós possamos sair daqui hoje à noite encorajados, aliviados. Retira do nosso coração toda angústia, toda preocupação, toda ansiedade, Senhor, e faça com que nós venhamos a confiar no Teu amor, que tem nos conduzido, ó Deus, que tem nos guiado e que nos fará chegar seguros à nossa amada cidade celestial. Esse é o desejo do nosso coração e a nossa oração, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus queridos irmãos, a história do conhecido profeta Elias está intimamente relacionada à história do terrível rei Acabe. Acabe reinou entre os anos 873 e 852 a.C., portanto, primeira metade do 9º século, antes do nascimento do nosso Redentor, o Senhor Jesus. Acabe foi o 7º monarca da linha de sucessão do Reino do Norte. Nós sabemos que Josué introduziu o povo do Senhor na terra prometida e que após aquele período de sublevação dos juízes, finalmente o Senhor instaurou a monarquia em Israel, onde a princípio Saul e depois a linhagem do rei Davi estiveram reinando sobre as 12 tribos reunidas do Senhor. Mas após a morte de Salomão, Roboão, filho deste, não conseguiu fazer com que o povo do Senhor permanecesse coeso, permanecesse unido. E dessa forma o povo do Senhor separou-se. Dentro de Israel agora, a partir do 10º século a.C., nós tínhamos 2 reinos. O reino do norte, cuja capital era Samaria, é o reino do norte, que nós estudaremos um pouco hoje à noite. E havia também o reino do sul, cuja capital era Jerusalém. O que deve nos chamar a atenção hoje à noite é que por 200 anos, período em que esses 2 reinos esteve se digladiando um contra o outro, no reino do norte, na região mais acima do mapa, cuja capital era Samaria, estiveram reinando pelo menos 19 reis. E todos esses reis fizeram aquilo que era mal perante os olhos do Senhor. Acabe foi o 7º desses 19 reis. Ele era filho do rei Onri, um rei que da mesma forma era terrível. E Acabe, ao que parece, aprendeu com seu pai e sobre a estrutura que ele havia recebido do seu pai, ele construiu ainda mais maldade. No capítulo 16 do livro dos reis, a partir do verso 29, a palavra do Senhor nos diz que Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no 38º ano de Asa, enquanto Acabe reinava na região norte, Asa, rei de Israel, reinava na região mais ao sul, em Judá. E reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel em Samaria 22 anos. Agora atente para o verso 30 do capítulo 16. Fez Acabe, filho de Onri, o que era mal perante o Senhor, mais do que todos os reis que viveram antes dele. Contudo, leve em consideração que, para além dessa loucura idólatra de Acabe e de todas as demais perversidades que ele havia cometido contra o Senhor e contra o povo do Senhor, sem dúvida, a pior de todas as suas atitudes foi casar-se com a filha de Etibaal. Havia um povo que morava mais ao oriente do mundo, eles eram os sidônios, era um povo que não temia o Senhor, que adorava outros deuses, e eles possuíam um rei, o rei Etibaal, e Etibaal possuía uma filha que era a sua princesa, uma moça muito perversa. Ela era uma espécie de rainha má do enredo do Antigo Testamento, a conhecida Jezabel. Então entenda você que Acabe já era um homem muito ruim, ele casou-se com uma mulher que era muito má, a união dos dois não poderia de forma alguma servir para o bem do povo do Senhor. E é muito interessante a maneira como o autor bíblico trata desse casamento. Em 1 Reis, capítulo 16, a partir do verso 31, está escrito assim: como se fosse coisa de só menos andar ele, no caso Acabe, nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, tomou por mulher a Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios,
e foi e serviu a Baal e o adorou. O que é que nós aprendemos aqui? Que uma vez unido a Jezabel, Acabe se tornou o rei mais abominável que o reino do norte havia possuído até então. Ele era um homem maligno. E influenciado por sua esposa, Acabe passou a cultuar, além dos deuses pagãos que ele já adorava, que ele já servia, os deuses dos sidônios, Baal e Astarote, que também é conhecido como o poste ídolo. E o que ocorre? Esses deuses na antiguidade, para esse povo, para os sidônios, eram os deuses que permitiam a fertilidade sobre a terra. E a partir do momento que Baal começou a servir e a adorar esses deuses em detrimento do Senhor, o povo de Israel passou a entender que quem enviava chuvas e estações frutíferas para que o povo pudesse finalmente se alimentar, não era o Deus, o Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos, mas Baal, mas Astarote e os postes ídolos, porque era isso o que Acabe e a sua esposa Jezabel estavam ensinando ao povo. E é aqui que entra Elias. Porque Elias vai ser esse instrumento levantado pelo Senhor para provar que o Senhor é rei. Para provar que quem criou todas as coisas e a mantém é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Então o texto nos diz que após Baal, ou melhor, que após Acabe ter levantado um altar para Baal, na casa de Baal, que ele havia edificado em Samaria, após Acabe ter construído aquele poste ídolo, após ele ter feito todas essas abominações, 1 Reis, capítulo 16, verso 33, após tudo isso, o Senhor levantou Elias. E 1 Reis, capítulo 17, verso 1, nos narra o chamado de Elias. O texto nos diz que Elias era um tesbita. Ele era dos moradores de Gileade. Se você tiver o mapa do Antigo Testamento aí na sua mente, se você fechar os olhos, você vai ver naquela região mais abaixo do mapa Jerusalém, e bem ao lado de Jerusalém você vai enxergar o Mar Morto. O rio que rega o Mar Morto é o Rio Jordão. E bem acima, quase na foz do Rio Jordão, você vai encontrar o Mar da Galileia. A parte mais à esquerda do mapa vai ser a terra de Israel, onde 10 das tribos do Senhor estavam. Mas a parte mais ao oriente do Jordão vai ser justamente a terra de Gileade. Era ali que Elias morava. Mas ele morava num povoado minúsculo. Tisbé não aparece nos mapas. Talvez com isso o Senhor nos ensine que mesmo de regiões tidas por nós como campesinas, como rurais, Deus pode fazer com que grandes heróis se levantem para implementar na terra os valores do seu reino. Nós não podemos desprivilegiar os pequenos começos. As pequenas histórias podem se tornar histórias poderosas para a glória de Deus. Então Elias foi levantado pelo Senhor, conforme 1 Reis capítulo 17, verso 1, e ele disse a Acabe, para que Acabe aprendesse de uma vez por todas, que quem detém poder sobre as chuvas e as estações frutíferas não é Baal, mas o Senhor. Palavras de Elias: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face eu estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. E com essa profecia, proferida pelos lábios de Elias, o Senhor estava desacreditando a Baal, o Deus de Acabe e de Jezabel. E conforme a palavra do profeta, literalmente o Senhor cerrou os céus e não caía mais uma gota, nem orvalho havia sobre a face da terra. O Senhor sabia que Elias precisou ser um homem muito corajoso para se levantar contra duas pessoas tão poderosas e dizer que o reino deles literalmente seria rasgado das suas mãos. Porque sem água não há como um reino prosperar. E o Senhor da mesma forma sabia que esse monarca, junto com a sua esposa, se levantariam para perseguir o homem do Senhor. E aqui a saga começa. Porque Deus vai retirar Elias desse contexto, e conforme 1 Reis capítulo 17, verso 2, nós vamos aprender que o Senhor vai dizer para Elias: Elias, retire-se daí, vá para o oriente e esconda-se junto à torrente do Querite. Onde fica isso? Nós não sabemos, porque nós estamos falando de um pequeno afluente, de um rio que é maior. Ao que parece, um rio que era intermitente, que ora possuía água, ora não possuía. Nesse momento ele possuía. Mas pelo fato de não haver mais chuva sobre a face da terra, naturalmente um dia esse rio haveria
de secar. Mas sabe o que me chama a atenção? É a resiliência de Elias. Porque Deus manda que ele vá sozinho, para o meio do nada. E eu quero acreditar que ele deve ter feito uma choupana, uma cabana improvisada, e ele ficou ali. Não havia terras férteis, não havia locais para ele produzir. E como ele se alimentava? A palavra nos assevera que Deus ordenou que ele bebesse da torrente, e todos os dias corvos, aves de rapina, levariam para ele aquilo que ele deveria usar para se alimentar, pão e carne. Vocês conseguem gastar 2 ou 3 segundos das vidas preciosas de vocês imaginando todos os dias uma ave vindo deixar aquilo que você necessitava para sobreviver? Mas é um homem muito corajoso, sim ou não? Mas que energia vital, que resiliência! Só com essa solidão eu já teria ruído. Acordar pela manhã, vou comer o quê? Não sei, espero o corvo trazer. E daí a pouco, após alguns dias, nós não sabemos quantos dias, a torrente secou. E o corvo simplesmente deixou de vir. E enquanto isso, não havia um único local sobre a face da terra em que Acabe e Jezabel não estivessem procurando por Elias. 1 Reis, capítulo 18, verso 10, nos diz que em todas as nações do mundo, Elias estava sendo procurado. Era o homem mais procurado da terra. E Elias sabia disso, mas ele não temia. Havia a torrente, havia o corvo, havia o Senhor, era suficiente. Mas a torrente secou, o corvo deixou de vir, e Deus agora dá uma segunda ordem a Elias. E Deus diz para Elias: Elias, eu quero que você saia daí. E eu quero que você vá para a cidade de Sarepta. E Sarepta ficava dentro do território de Sidom, cujo rei era o pai de Jezabel. Vocês conseguem imaginar o que é isso? E Elias vai. A palavra Sarepta possui como tradução livre o termo cadinho, que é aquela ferramenta onde você coloca o ouro para ele ser burilado, para que as suas imperfeições sejam tiradas. É um local quente, é um local desconfortável, é um local onde você precisa de muita força, de muita energia, de muita resiliência para sobreviver. Imagine o que seria para nós fundarmos uma cidade, e nós vamos batizar a cidade. Qual vai ser o nome? Terra Quente. Lugar de dor, lugar de sofrimento. Elias já se encontrava numa terra quente, Elias já se encontrava numa terra inóspita, ele já se encontrava numa terra difícil, mas não há nada que esteja ruim, que não possa piorar. E interessante que esse é o sentimento do nosso coração. Nós nunca falamos para nós mesmos que vai melhorar. Nós temos a tendência humana de só vermos o lado ruim da moeda. Para nós, infelizmente, sempre vai piorar. É o que acontece com Elias, e piora. Ele vai até Sarepta, chegando lá, por não haver chuvas, as pessoas estavam passando severas necessidades. Ele encontra uma mulher viúva, que tinha um filho pequeno. Ela tinha um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha, ia fazer o último bolo, ia dar para o filho e depois esperar a morte. Chega o profeta, uma vez orientado pelo Senhor, e diz: você não vai fazer o bolo para o seu filho, você vai fazer o bolo para mim. E essa mulher é tão corajosa que ela acredita e faz, que eu não faria nunca isso. Não é? Eu não sou tão piedoso assim, irmão. Só se de fato Deus tivesse, né? Você faria? Essa mulher fez e alimentou o profeta. E agora o profeta vai ter que ser mantido por uma viúva. A coisa era muito mais sobrenatural quando era o corvo, não é? Agora é a viúva, e Deus trabalha o caráter de Elias. E mesmo em meio a essa aparente humilhação, o homem está lá, resiliente. A farinha não se acaba, o azeite não mingua. Enquanto não choveu, aquela família e aquele homem estavam lá. 3 anos depois, Elias recebeu uma nova ordem: voltar à presença de Acabe e dizer para Acabe que agora haveria uma espécie de acerto de contas. Ao longo daqueles 3 anos, Acabe e Jezabel, eles não ficaram parados. Eles queriam provar o ponto deles de que quem mandava chuvas era Baal e não o Senhor. E à medida que o tempo ia passando, eles iam contratando novos profetas de Baal. Eles achavam que pela quantidade, talvez Baal atuasse e as chuvas viessem. Então eu quero acreditar que nos primeiros meses eles já conseguiram uns 50 profetas. Ao cabo de 1 ano eles deveriam ter algo em torno de uns 100 profetas, eu não sei, a Bíblia não fala. 2 anos, uns 200 e poucos profetas. No final dos 3 anos eram mais de 400.
E Elias aparece mais uma vez para Acabe, e Acabe diz: és tu, ó perturbador de Israel. E em 1 Reis capítulo 18, verso 19, Elias dá ordens para que Acabe reunisse todos os profetas. Manda juntar a mim, lá no Monte Carmelo, os 450 profetas de Baal e os 400 profetas do poste ídolo. 850 profetas. E o resto da história vocês conhecem. Baal não atendeu a oração, os profetas foram envergonhados, foram derrotados, morreram, e o Senhor provou que rei, apenas Ele, Senhor, apenas Ele, Todo-Poderoso, apenas Ele. E para a glória de Deus, Elias saiu vitorioso. Meus irmãos, até aqui o currículo era perfeito. Se a história acabasse aqui, seria algo magnífico, mas quando nós olhamos para o texto que nós acabamos de ler, nós percebemos que quando finalmente os 450 profetas de Baal e os 400 profetas do poste ídolo foram derrotados, Acabe voltou para casa cabisbaixo, porque em último caso a sua derrota havia sido acachapante. E ele compartilhou do seu coração desolado com a sua esposa. É o primeiro verso do capítulo 19. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Em primeiro lugar, Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito. Então ele começou a dizer a Jezabel: olha, Jezabel, Elias que fez com que nós sofrêssemos tanto. São 3 anos de uma seca terrível. Nós não sabíamos, mas ele estava escondido lá na torrente de Querite, aqui bem próximo de nós, era na fronteira, irmãos, é impressionante. E depois, em um segundo momento, ele se escondeu nas terras do teu pai, lá em Sidom, era sustentado por uma viúva. E agora há pouco ele retornou e ele exterminou todos os teus profetas. Todos eles passados a fio de espada, não restou um único. Baal foi terrivelmente envergonhado. Então Jezabel, verso 2 do capítulo 19, mandou um mensageiro a Elias, fazendo-lhe a seguinte ameaça. Palavras de Jezabel: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã, a estas horas, não fizer eu a tua vida como tu fizeste a cada um deles. Ora, irmãos, mas nós conhecemos Elias. Elias é o grande profeta do Senhor, que teve coragem de chegar perante o homem mais poderoso daquele reino e dizer para ele que não haveria mais chuvas. Elias era o homem corajoso do Senhor que passou tanto tempo sozinho à margem de um rio, sem qualquer pessoa para compartilhar um único diálogo, que depois por tanto tempo foi sustentado por aquela viúva, mas reuniu coragem novamente e voltou de novo à presença de Acabe, venceu 850 profetas que eram hostis ao Senhor. Não seria a ameaça de uma mulher que faria Elias titubear. Mas sabe o que nos chama a atenção? É que é justamente isso que acontece, porque aparentemente Elias acusa o golpe. É como aquele pugilista que sofre vários golpes poderosos e parece que não lhe aconteceu nada, e depois basta um único jab, que é aquele soco só para marcar a distância, e ele cambaleia como se fosse cair sobre as próprias pernas. Porque o verso 3 diz que, temendo pois Elias, levantou-se e para salvar a sua vida, ele ficou com medo de Jezabel. Ele entendia que de fato Jezabel reunia as ferramentas necessárias para fazer com ele o que até então os inimigos não haviam conseguido. E por temer a Jezabel, por temer por sua própria vida, ele se foi. E se chegou a Bérseba, ele caminhou 200 quilômetros, você não tem ideia. Para a estrutura da época, um ser humano caminhava em média algo em torno de 20 quilômetros. Foram 10 dias caminhando, irmãos. Ele criou literalmente uma crise diplomática, porque ele saiu do Reino do Norte e foi parar no Reino do Sul. Ele colocou uma crise diplomática de distância entre ele e Jezabel, como que se para Jezabel capturá-la, ela tivesse que invadir um outro reino. A palavra temer que o autor usa, a palavra ra'ar no hebraico, aponta para alguém
que fez uma análise meticulosa. Para alguém que gastou tempo ponderando que decisão tomar. E ao que parece, Elias levou em consideração a voz de Deus que ele ouvia, a experiência que ele havia angariado, tudo que ele havia vivido até então, e ele compreendeu que de fato ele estava em maus lençóis. Essa foi a análise dele, e ele temeu e portanto fugiu. Bérseba ficava bem no coração da Judeia, bem no meio da tribo de Simeão, lá no reino do sul. Elias colocou um reino de distância entre ele e Jezabel. O que nós aprendemos com isso? Que o coração de Elias estava desolado, que o medo, a ansiedade eram aparentemente insuportáveis, algo que, ao que parece, até então ele não havia experimentado. Há um doutrinador do Antigo Testamento, Philip Hicken, que diz que a sensação que nós temos seria de que a alma de Elias, de fato, não estivesse bem. Ele diz que aparentemente o profeta estava mergulhado na escuridão e no desespero. E com isso nós aprendemos que os grandes heróis também possuem os seus momentos de dificuldade, de desesperança, de desassossego. O que aponta para o fato de que não fosse a graça do Senhor em nossas vidas, nós jamais chegaríamos a lugar algum. Nós olhamos para textos como esse e nós pensamos assim: se Elias teve os seus momentos de melancolia, de ansiedade, de depressão, o que não será de mim, que não tenho as experiências dele, que não tenho a resiliência dele, que não tenho mesmo a força de caráter dele? Mas aí vem Tiago, o meio-irmão do Senhor Jesus, lá no Novo Testamento, Epístola de Tiago, capítulo 5, verso 17, e Tiago diz assim, Tiago 5,17, Elias era um homem semelhante, mas isso enche o meu coração de alegria. Elias era um homem semelhante a nós. Elias não era um super-herói. Meu irmão, você não é um super-herói. Deus conhece o seu coração. Deus sabe quando você está bem, quando você está ali nos píncaros da fé, tem coragem até de desafiar o próprio rei. Mas Deus sabe quando é o tempo de se retirar, porque o coração anda mal. O mesmo Deus, irmãos, que caminhou com Elias para desafiar Acabe, Jezabel, para vencer os falsos profetas, agora seria o Deus que caminharia com Elias no meio do pranto, no meio da dor, no meio do desassossego, no meio da desesperança. O verso 4 diz que ele mesmo, Elias, se foi até o deserto. Caminho de um dia, quando o nosso coração está dolorido, tudo o que nós mais desejamos é desaparecer, não é, irmãos? Nós não queremos conversa, nós não queremos sair, nós não nos importamos com redes sociais. Quando estamos no contexto de igreja liderando alguma coisa, o nosso primeiro impulso é conversar com o pastor para darmos cabo daquela liderança, porque o nosso coração não está bem, nós não nos sentimos seguros. Nós sentimos em nosso coração que é tempo de cuidarmos de nós mesmos, e se nós precisamos de cuidar de nós mesmos, como nós vamos poder cuidar de uma terceira pessoa? Como nós vamos cuidar de alguém? É tempo de se retirar. Ao que parece era isso que Elias elaborava em sua mente. Ele foi para o deserto, caminhou um dia sozinho novamente, mais 20 quilômetros. Chegou no meio de lugar algum, se sentou no meio do nada, abaixo de um zimbro, e disse para Deus: chega! É até aqui, eu não caminho mais um passo, eu não vivo mais um dia. Ele pediu para si a morte. Ele disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, porque eu não sou melhor do que os meus antepassados. Ao que parece, Elias era um profeta tão festejado, ele havia se tornado um homem tão conhecido, ao ponto das pessoas olharem para ele. Isso de fato acontecia, e as pessoas diziam: lá vai um homem de Deus. E Elias o era. E quem sabe, o texto não nos diz, o texto não nos assevera, é uma mera conjectura. Talvez Elias fosse considerado, para a crítica da época, o maior profeta que Deus havia levantado naquele reino do norte até então.
E agora esse homem, com o coração tão profundamente dolorido, está dizendo para Deus: basta, Senhor, eu não aguento mais. Levanta aquele que há de ir no meu lugar. Levanta aquele que é melhor do que eu. Essas pessoas estão dizendo por aí que eu sou isso, que eu sou aquilo. Eu não sou é nada. É aqui, irmãos, que de fato nós lembramos que nós somos pó. Que nós precisamos de ajuda. Que ninguém consegue fazer tudo sozinho. Você pode ser muito bom naquilo que Deus te levantou para fazer, meu irmão, mas aprove a Deus fazer com que você servisse dentro de um corpo, dentro de um organismo. Você não é aquele que foi levantado por Deus para resolver tudo sozinho. Você precisa de ajuda. Eu preciso de ajuda. Elias precisava de ajuda. Só que quando o nosso coração está tão profundamente dolorido, nós achamos que não dá mais, que não há ninguém que possa nos ajudar. Porque às vezes nós mergulhamos tão profundamente em nossa própria dor, às vezes nós mergulhamos tão profundamente em nossa própria melancolia, em nossa própria depressão, que nós achamos que não há mais ninguém que possa nos alcançar para nos resgatar. Isso não aconteceu apenas com Elias, aconteceu também com Moisés. Moisés, que em Números capítulo 11, verso 15, pediu para que Deus o matasse ali mesmo. Você lembra do patriarca Jó? Jó foi um grande homem de Deus, mas está lá, Jó 10, 18. Jó pedindo a Deus para nunca mais ver a luz. E quanto a Jeremias 24, 14, que amaldiçoou o dia do seu nascimento. E Jonas pediu acho que umas 4 vezes, né, irmãos? Jonas dizia: Senhor, tira a minha vida, porque é melhor morrer do que viver. Com que esses homens estão gritando? Moisés, Jó, Jeremias, Jonas e agora Elias. Eles estão gritando com o coração. Eles estão gritando com a alma. E Deus nos ouve, irmãos. Na verdade, eu quero acreditar que essa é a mais magnífica das orações que nós podemos fazer. A mais bela oração que você já fez é aquela oração que no meio da sua dor você não conseguiu pronunciar uma única palavra. E Deus olhava para você, assentado naquele trono magnífico dele, dizendo no seu coração: minha filha, eu sei. Meu filho, eu sei. É o que Deus está dizendo para Elias aqui. Eu sei, Elias. O verso 5 diz que Elias se deitou e Elias dormiu. Como é que a pessoa consegue dormir no deserto? Elias precisava urgentemente de alento. Aquele alento que só o Senhor pode proporcionar. E é interessante, irmãos, porque em todos os acontecimentos passados que eu narrei para vocês, Elias sempre ouvia uma voz. Era a voz do Senhor, é verdade, mas ele ouvia apenas a voz. No momento em que o coração de Elias era capaz de ouvir meramente a voz, ou suficientemente a voz, era isso que Deus usava para orientar o seu servo. Mas nesse momento, ouvir, ainda que de forma tão sublime, porque sublime é a voz do Senhor, ainda que a voz do Senhor fosse tão sublime, Deus entendeu que não seria momento de conversar com o seu servo apenas por meio da sua voz preciosa, da sua voz que é maravilhosa. Aprove a Deus enviar um anjo. E o verso 5 nos diz que o anjo tocou em Elias. E eu quero acreditar que o anjo não se aproximou dele, irmãos, e pegou a ponta do dedo. Sabe como aquela mulher do fluxo de sangue falou assim: eu vou só tocar na ponta das vestes dele. Não, eu quero acreditar que Elias dormindo, exausto, havia caminhado, juntando tudo, mais de 200 quilômetros. Pouco mais de 220, na verdade. Ele estava extenuado, cansado, sem comer, sem beber, com o coração quebrado, pedindo para que Deus o levasse, sem querer nunca mais se levantar daquele deserto. E o anjo chega para ele. Irmãos, eu imagino que foi dessa maneira: Elias. Deus tem poder de fazer isso ainda, irmãos, e dizer para você: minha serva, meu servo,
Você acha que eu vou deixar você dessa maneira, esquecido, no deserto da vida, prostrado? Como se eu não amasse você, como se eu não me importasse com você? Como se eu só me utilizasse de você para as minhas missões? Não! Eu quero dizer para você que eu caminho com você quando vai tudo bem, mas eu também caminho com você quando vai tudo mal. E Elias acorda, e quando Elias acorda, ele ouve o anjo dizendo: Elias, levante-se e coma. E quando ele abriu os olhos, ele viu bem junto da cabeça dele um pão cozido sobre pedras em brasa. Você tem ideia do sabor que esse pão deveria ter? Um pão que era cozido sobre pedras sobrenaturais, pedras que estavam em brasas. E havia uma botija de água, devia estar gelada, irmãos. Deus não colocaria água quente para o servo dele beber. E Elias comeu e bebeu e voltou a dormir. Oh, mas Deus podia ter falado para o profeta: levante-se, profeta, levante-se. Você é martelo, não é prego, você é cabeça, não é cauda. Eu te chamei para reinar, você é filho do rei, você é filho do grande. Vamos lá, não é? Grava aí um vídeo motivacional. Vamos jogar esse reino para cima. Ele comeu e ele voltou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou no profeta e ele disse: Elias, levante-se e coma. E a parte final do verso 7 devia ser escrito com letras douradas, irmãos. Porque nós tentamos colocar o ponto final. Nós tentamos dizer para Deus que aquele é o fim. Nós tentamos asseverar para Deus que a partir daquele momento não dá mais. E o que Deus diz para Elias, que ainda há pouco estava pedindo para que Deus desse cabo da sua própria vida, é maravilhoso. Deus diz para ele: levante-se e coma, porque o caminho te será sobremodo longo. Elias, você vai caminhar mais. Há mais vida para você. Há novos momentos de felicidade para você. Você ainda vai viver outras experiências comigo. Eu gosto muito quando o pastor Hernandes Dias Lopes diz que quando a nossa torneira seca, quando a nossa fonte seca, a fonte de Deus continua jorrando. Porque nós, enquanto seres humanos, é que cansamos, nós é que nos afadigamos, nós é que ficamos pelo caminho. Mais poderoso é o Senhor, mais incansável é o Senhor, mais todo-poderoso é o Senhor. Levante-se, Elias, e coma. Eu vou caminhar com você, e a jornada com Deus é impressionante. Se sozinho, irmãos, se sozinho Elias caminhou 200 quilômetros, com Deus ele caminharia 400 quilômetros. Para ser exato, 423, segundo os geógrafos do Antigo Testamento. Porque o verso 8 diz que ele se levantou, comeu e bebeu. E com a força daquela comida, ele caminhou 40 dias e 40 noites. Você não tem ideia do que é isso. Mas você já passou por isso, ainda que você não saiba. Quantas vezes na sua vida você já disse para Deus que não dava mais? Por quantos problemas você já passou dizendo para Deus que aquele provavelmente seria o problema que iria te exterminar? No entanto, eu estou olhando para você aqui e agora. Porque Deus enviou a provisão. Ele te alimentou e Ele tem provido você. Você continua dizendo, sempre que o próximo problema se levanta, que agora sim vai ser o fim. E Deus, através de tudo que tem feito na sua vida, continua te dizendo que quem diz o que é e o que não é na sua vida é Ele. Quem diria há 5 minutos atrás que um homem que estava deitado no meio do nada, em uma terra estiolada, embaixo de uma árvore, pedindo a morte, caminharia sobrenaturalmente 40 dias e 40 noites até a presença de Deus? Ninguém diria. Mas como isso é possível? Porque Deus o faz. Porque Ele é todo poderoso. E isso nos lembra que a nossa vida não é decidida na terra, a nossa vida é decidida no céu.
E é peculiar o lugar. Deus marca um encontro com ele em Horebe. Horebe, que era o monte de Deus. Elias não apenas recobrou o ânimo, Elias também recobrou a atenção. Elias estava caminhando para lugar nenhum. E Deus dá orientação a Elias. É Horebe, Elias, eu quero me encontrar com você lá. E ele dá energia, e ele dá força, e ele dá motivação. Eu fico tentando imaginar, com essa minha imaginação fértil, um homem caminhando 40 dias sem parar. Eu fico tentando imaginar Elias passando assim na minha frente. Devia ser um trem desgovernado. E quando ele chegou em Horebe, como não poderia ser diferente, visto que, como Tiago nos diz, ele era um homem semelhante a nós, Elias procurou logo uma caverna. Mas sabe aquelas cavernas profundas, escuras, úmidas? Eu creio que foi uma dessas. E ele passou a noite. E eis que lhe veio a palavra do Senhor. Ele disse: à noite, irmãos, as noites são as piores. Eu não sei vocês, mas eu já disse várias vezes para a Raiz. Eu tenho dito, inclusive, muitas vezes nos últimos dias, eu só queria que não anoitecesse. Você já passou por isso? As noites são muito difíceis, né? E Elias entrou na caverna e escureceu. E a alta noite, quando o Senhor chegou lá, Ele sempre vem, irmãos. Ele sempre virá. Porque Ele nos prometeu que estaria conosco todos os dias. Até quando nós estivermos dentro das cavernas da vida. E como um bom amigo, irmãos, na minha maneira de ver, seria como se Deus assentasse frente a frente com Ele. Como um bom amigo faz. E Deus pergunta assim: está fazendo o que aqui, Elias? Ah, irmãos, que pergunta! Mas que pergunta! Que fazes, Elias? O que é que está acontecendo, Elias? Vamos lá, Elias. Fala aí para mim. Não é assim que um bom amigo faz, irmãos? O que é que está acontecendo, irmãos? Irmãos, a depressão, ela pode ter um gatilho biológico, a depressão ela pode ter um gatilho fisiológico, a depressão ela pode ter um gatilho emocional, mas às vezes você só está triste, meu irmão, e você não consegue nem explicar. Você idealiza algo e você mentaliza de tal forma que no seu mundo tudo aquilo é verdade, e não adianta as pessoas que mais te amam chegarem para você dizendo: vai dar tudo certo, vai ficar tudo bem no final, porque você não consegue enxergar dessa maneira. Todas as opções só te mostram que tudo vai dar errado e você vai se dar mal no final. É o que está acontecendo aqui com Elias. Elias possuía uma compreensão completamente equivocada da realidade. E você se pergunta: como é que um homem tão espiritual, tão piedoso, que viveu tantas experiências, como pode um homem assim ter enxergado uma realidade tão diversa daquilo que de fato estava acontecendo? Porque quando Elias responde a pergunta, de pronto nós percebemos que todos aqueles problemas que no entendimento de Elias seriam suficientes para matá-lo, só estavam acontecendo aonde? Na cabeça dele. E Elias respondeu no verso 10: eu tenho sido zeloso, Senhor. Eu tenho sido zeloso pelo teu povo. Aí ele começa a dizer para Deus onde é que estão os problemas, né? No entendimento dele. Porque sabe o teu povo, Senhor? O teu povo deixou a tua aliança. Os teus altares estão destruídos, quebrados. Os teus profetas, todos eles, o quê? Morreram. Só faltou Deus dizer: pronto, Elias, realmente eu vou ficar nessa caverna com você, porque parece que eu não sou mais Deus, não é? Já imaginou, irmão, se algo dessa natureza acontecesse? Todos os altares do Senhor
quebrados, não há mais adoração. Todos os servos do Senhor desapareceram, nem o remanescente fiel ficou. Há momentos em nossa vida que, por mais que nós, enquanto amigos, tenhamos o desejo premente de ajudar, a melhor coisa que nós podemos fazer é simplesmente sentar aí. E Deus deixou Elias falar. Irmãos, e Elias falou. Perceba, essa era a ideia que Elias tinha da realidade. Era dessa maneira que Elias via o mundo à sua volta, no seu entendimento. Era esse o tamanho do problema dele. Todos os altares quebrados, todos os profetas mortos, o povo completamente desviado. Só ele havia restado. Não havia dúvidas de que Elias era um grande homem de Deus, mas naquele momento Elias estava cansado, frágil, frustrado, fazendo uma leitura equivocada daquilo que de fato estava acontecendo com ele. Aí Deus fala assim para ele: Elias, sai da caverna, vamos conversar aqui fora. Verso 13, disse-lhe Deus: sai, Elias, põe-te nesse monte, e eu vou falar com você. E eis que passava o Senhor em um grande e forte vento, e o vento fendia os montes e despedaçava as rochas. E sabe quantas vezes Elias saiu da caverna? Nenhum, mas é impressionante, não é? Eu já teria saído aqui, irmãos. Quando eu escutasse o barulho do mundo se acabando, pronto, agora Deus se levantou. Mas o coração de Elias quebrado, não saiu do lugar. Depois vem nada mais, nada menos que um terremoto. E sabe quantas vezes Elias saiu da caverna? Nenhuma. E depois do terremoto, o fogo. Isso aqui acaba com os irmãos do fogo, não é? Deus mandou fogo, e nem assim o profeta se animou. Aí daí a pouco o que é que Deus manda? Deus manda o que nós não esperamos. Deus manda de onde nós menos imaginamos. Deus manda de modo a nos surpreender. Deus manda de modo a nos maravilhar. Deus manda de modo a nos chocar. Porque quando o coração está dolorido, quando o coração está quebrado, o que é que você quer? Você quer revolução. Você quer que Deus quebre, você quer que Deus incendeie, você quer que Deus chacoalhe, não é? Só que Deus não se encontra nas nossas caixinhas, na nossa maneira de defini-lo, porque nós entendemos que Deus só age se Ele agir dessa forma. Nós temos o problema e queremos dizer para Deus qual é a solução, e nós nos angustiamos quando as coisas não se desenrolam, não se desenham da maneira que nós queremos. É o que mais nos frustra. É porque não acontece isso ou aquilo, é porque não se faz isso ou aquilo, é porque não vivo essa ou aquela experiência. E nós nesses momentos nos esquecemos que Deus não nos deve nada. Nós só precisamos deixar Deus agir, e Ele vai fazer da maneira como Ele quer. E aprove a Deus não agir no vendaval, no terremoto ou no folgaréu. Deus vem na brisa. E ouvindo Elias que Deus vinha na brisa, ele envolveu seu rosto no manto. Até então Elias não tinha coberto o rosto hora nenhuma. E nesse momento ele finalmente veio para fora. E mais uma vez Deus pergunta para ele, para que não restasse dúvida: o que é que você está fazendo aqui, Elias? E Elias diz exatamente a mesma coisa. Ele diz para Deus, verso 14: eu tenho sido extremamente zeloso pelo Senhor e pelos filhos de Israel, mas eles deixaram a tua aliança, destruíram teus altares, mataram os teus profetas, e apenas eu fiquei. E agora eles procuram tirar-me a vida. Mas a resposta que o Senhor dá em seguida, para mostrar a realidade dos fatos ao profeta e para acalmar e curar o seu coração, irmãos, é simplesmente magnífica. É aqui que Elias recebe a cura. É aqui que Elias recebe o consolo. É aqui que ele recebe a restauração. Porque Deus diz para ele a partir do verso 15: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco,
E em chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria, a Jeú, filho de Nins, e o Girás, rei sobre Israel, e também a Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. O que é que Deus está dizendo para Elias? Elias, você achava que Acabe e Jezabel dominariam sobre o mundo e que eu havia perdido o meu poder, a minha prerrogativa de governar. Eu vou levantar você, Elias, que achava que não dava mais. E através de você eu vou ungir o novo rei. A última palavra não é de Acabe, a última palavra não é de Jezabel, a última palavra é minha. Você entendeu, Elias? Mas o Senhor continua. Uma vez que ele mostra a Elias que é ele quem constitui e destitui reis, a próxima oportunidade seria Deus mostrando para ele que é ele quem levanta os seus profetas. Ele diz: olha, Elias, você vai lá na casa de Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, e ungí-lo-á profeta no seu lugar. E para que não reste dúvidas, Elias, e o seu coração descanse, eu quero dizer para você que ainda existem 7.000 que não dobraram os joelhos perante a Baal e que não comeram na mesa de Jezabel. Nas entrelinhas, sabe o que é que Deus está dizendo para o profeta mais famoso da época? Que pelo menos de acordo com o contexto dos textos que nós acabamos de ler, o único que fugiu foi quem? Foi ele. Os 7.000 permaneciam lá. E Deus está dizendo para ele: volte. Mas essa fuga de Elias serve para dizer que ele falhou, que ele é menos importante, menos amado, menos corajoso, menos fiel, menos importante? Não. Só serve para dizer que os heróis também possuem coração. Que os homens também precisam ser tratados, que as mulheres não são heroínas. Todos nós temos os nossos pés de barro, todos nós temos sentimentos, e todos nós precisamos de um momento em que Deus nos restaure, em que Deus nos cure, em que Deus nos erga, nos encha de poder no Espírito Santo e nos ofereça as ferramentas que nós precisamos para continuar. Porque se não for dessa maneira, irmãos, nós vamos ficar pelo caminho. Deus não precisa de super-heróis, Deus precisa de pessoas de carne e osso que dependam única e exclusivamente dEle. Então dependa do Senhor. Abra o seu coração para Ele, demonstre para Ele a necessidade do seu coração. Eu queria encerrar nesse momento, eu gostaria de convidar os irmãos do louvor, nós temos ainda algum tempo, nós vamos encerrar cantando uma canção, e enquanto os irmãos do louvor se aproximam, eu gostaria de fazer 3 aplicações e aí nós oramos. A primeira delas, o Philip Ryken, que é um doutrinador do Antigo Testamento, ele nos lembra de uma maneira magnífica que Elias suportou a grande fome do seu tempo. Ele participou do maior conflito religioso da sua época, alimentou os famintos, ressuscitou os mortos, falou com Deus na montanha e foi inclusive arrebatado ao céu. Contudo, nós aprendemos que Elias era um homem semelhante a nós. Se Elias, sendo tão poderosamente usado por Deus, precisou, em dado momento da sua jornada, ter o seu coração curado, por que conosco seria diferente? Você veio com o seu coração precisando de cura hoje à noite aqui. Deus pode providenciar aquele pão sobre brasas vivas e aquela água gelada para descedentar a sua sede espiritual e para fortalecer o seu corpo para a maior glória do nome dEle. Aqui está aquele que é maior que o templo. Aqui está aquele que é todo poderoso. O nosso Deus não apenas tem poder para curar os nossos corações. Na verdade, há situações em que de fato nós precisamos de cura. Em segundo lugar, em Jesus Cristo nós encontramos descanso para as nossas almas. O Jesus que diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Talvez você tenha entrado aqui colocando um jugo muito pesado sobre você. É o jugo da performance. Você tem que ser sempre melhor naquilo que você faz, resolver mais problemas, cuidar de mais dilemas, ajudar mais pessoas. Todos os dias tem que ser uma nova superação. E o seu corpo não aguenta porque você não foi feito para isso. Conselho para você hoje à noite:
Lance a sua ansiedade sobre o Senhor e diga: Senhor, resolve e faz de mim uma ferramenta. Vai lá e faz de mim um meio. Porque enquanto eu entendo que eu que tenho que fazer, eu tenho me sobrecarregado e eu não sou suficiente para isso. Entregue ao Senhor. E finalmente, em terceiro lugar, não há nada de errado em dizer para Deus que você está cansado. Não há nada de errado em dizer para Deus que você não aguenta mais. Errado é não aceitar a ajuda dele. Para Elias, Deus mandou um anjo. Para você, Deus pode estar mandando um pastor. O seu vizinho, a sua vizinha, o seu cônjuge, o seu filho, a sua filha, o seu pai, a sua mãe. Não rejeite a ajuda do Senhor. Há alguém do teu lado que te ama e quer cuidar de você. Se deixe cuidar, se deixe ajudar, se deixe abençoar. Amém?